Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso FACEG Pod. E a gente tem convidado bacana hoje, já tive a oportunidade de entrevistá-lo por muitas vezes. Hoje será mais uma delas, um bate-papo interessante, tenho certeza, né, Márcio Luiz? Olha, Fernanda, eu ia falar que todo Márcio que eu conheço é gente boa. Mas aí eu descobri algum gosto futebolístico dele, eu já não fiquei muito amigo dele mais não, Eu viu? fiquem feliz, porque tem democracia nesse programa. Só vem vilanovense Mas aqui. ele torce para aquele time verde, aí não rola, gente, aí não, né? Seja bem-vindo, Márcio Andrade, presidente do Sindiposto, vice-presidente da FEComércio, empresário do ramo de postos de combustíveis. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, muito obrigado, Fernanda, obrigado, Márcio, né? Satisfação poder estar aqui dialogando com vocês, né? Conversando aqui de uma forma bem descontraída, muito legal. A gente já esteve em entrevistas pelo menos umas 555 vezes, né, Márcio? A imprensa pega muito no seu pé, né? É verdade, a gente é muito demandado, né, pela imprensa. Mas você, preciso dizer, sempre muito gentil, muito atencioso com a gente, sempre disposto aí a atender as demandas da população, a receber os questionamentos. A gente bate às vezes, né? Porque enquanto consumidor, a gente questiona as variações, né, de preço de combustível, de gasolina. Enfim, você já está há quanto tempo aí nesse ramo? No ramo de combustíveis eu já tenho quase 35 anos. Comecei bem novo, né? Comecei com 18, quase um mês para fazer 19 anos. Eu comecei trabalhando numa distribuidora de combustíveis, a Shell. E por lá eu fiquei uns 10 anos. E saí e fui empreender, né? E parti para o varejo realmente, começando a operar postos de combustíveis. E estou nesse segmento até hoje. A gente aqui, diferente da entrevista do Hard News, né, da entrevista para o jornal, a gente adora conhecer trajetórias, histórias de vida, entender esses começos. Você vê, você começou lá com 18 anos, o que você fazia nessa distribuidora? A gente, antes até um pouquinho, né, falar de toda a história, né? Antes um pouquinho, eu sempre quis muito trabalhar. Com 16 anos eu queria trabalhar e tal. Meu pai nunca deixou, ele era adepto que você tinha que estudar primeiro para depois trabalhar. E assim foi, mas eles deixavam, eu falava assim, quando você fizer 18 anos você pode trabalhar. E aí foi. A primeira coisa que eu fiz, antes de fazer 18 anos, fui lá, fiz a carteira de trabalho, esperei assim o dia que fez 18 anos para começar a procurar um emprego, né? E comecei, mesmo estudando, comecei a procurar e tal, olhava jornal naquela época, né, classificados, e não estava conseguindo, e uma amiga da minha mãe, uma prima da minha mãe, me conseguiu um emprego para mim, um contrato especial no estado, para trabalhar numa farmácia, num postinho de saúde, aviando receitas, né. Fiquei lá uns 8 meses, e consegui um emprego na Shell, né, abri uma seleção pelo jornal, inclusive, e entrei na Shell como escriturário de cobrança. Na época a Shell tinha escritórios regionais e aqui em Goiás tinha um. Eu fui escriturário de cobrança, depois eu fui encarregado de contratos, né, na área administrativa, e depois eu fui para a área comercial. E fui atender postos de gasolina no interior, eu morei em Rio Verde, né? E voltei para Goiânia atendendo postos. E depois passei para uma área mais de marketing, de comunicação e marketing, que eu fui formado em Direito, mas eu fui trabalhar na comunicação e marketing, né? Como é que é a vida da gente. E aí fui aprendendo e fui morar em Belo Horizonte, depois no Rio de Janeiro, também nessa área. Quando chegou um momento que eu queria voltar para Goiânia. No Rio de Janeiro, a vida é muito diferente de Goiânia, né? A gente gosta de Goiânia. E não me adaptei muito bem lá, fiquei lá por um ano. E aí teve um plano de demissão voluntária da companhia. E eu me habilitei a ele, saí e vim empreender em Goiânia, comprar um posto de gasolina. E, inclusive, meu primeiro posto foi o posto que eu tenho até hoje. E aí estou aqui nesse segmento até hoje, né? Lutando aí no segmento de postos de combustíveis, comercializando aqui no estado de Goiás. E como que foi essa transição de empresário para líder classista? Como que chegou o Sindiposto na sua porta? O Sindiposto eu comecei a frequentar, né, como ouvinte lá, como participante, associado, e eu participava eventualmente de algumas reuniões, tudo, mas superficial, e depois quando você participa, as pessoas começam a te buscar, né, para poder trabalhar. Você sabe disso, né? Associativismo precisa de muita gente para trabalhar e pouca gente se dispõe, né? E então vira uma pescaria, né? As pessoas ficam buscando, vem para cá, precisamos de ajuda, né? Precisamos de alguém aqui.
E numa dessas aí eu fiz parte da diretoria lá como suplente, depois de muita insistência, né? E eu sempre fui uma pessoa de bastidores, eu não gosto ainda, né, de ficar muito à frente, apesar de estar hoje muito exposto, né? Disfarça bem, hein, Fernando? Mas assim, eu sempre fui de bastidor mesmo. Em escola, por exemplo, apresentar trabalho na escola, eu preferia fazer o trabalho e deixar alguém apresentar, né? Eu gostava de ficar lá mais atrás, mais quieto lá. Sou muito tímido. Mas aí, na questão associativista lá, no sindicato, a necessidade vai te fazendo alçar, né, novos cargos, novas funções. E em um determinado momento, fazendo parte da diretoria sempre lá nos bastidores, estava um momento muito ruim para o segmento, né? Processo de todo lado, né? Procon, Ministério Público, a imprensa, todo mundo batendo, né? Todo mundo, a população, né? Estava um momento muito difícil do sindicato e juntou um grupo de revendedores e queria definir para mudar a situação. Precisava mudar a situação, trocar o presidente. Era esse? Isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás. E aí a gente começou, eu estava nesse grupo lá, umas 20 pessoas, tentando traçar um novo rumo, um novo plano para o sindicato. E eu estava lá nessa busca, né? Quem que será? Vamos buscar aqui, quem que poderia ser, né? E eu estava sempre lá no bastidor tentando achar alguém. E aí sugeri meu nome lá umas 2 ou 3 vezes, eu neguei sempre, né? Nunca quis. Mas chegou um momento lá que não teve mais jeito, né? Me colocaram na parede lá e falaram, não, tem que ser você, o perfil e tal. E aí fiz um compromisso com eles, né? Falei, não, então vocês vão estar juntos, vocês vão estar apoiando, vão estar trabalhando junto, né? E foi feito o compromisso, então né, depois de não ter outra solução, eu me dispus, né, a trabalhar para a categoria como um todo. E aí estamos lá já há 6 anos, né? A gente tem feito um trabalho em conjunto com esse grupo e ampliamos esse grupo, inclusive, e estamos aí atuando, né? Eu acredito que a gente conseguiu fazer algumas coisas aí que deram uma melhorada um pouco na imagem, né? E na categoria, né? Piscou ali, Vectex, assessoria tributária, nosso grande parceiro aqui desde os primeiros episódios, né? Mas desde o primeiro, se não me engano. Sim, companheirão, é uma empresa que nos ajuda demais, sobretudo você que é pequeno, micro, porque hoje a complexidade das leis tributárias, hoje não, né, Fernando? Sempre, né? Mas mais agora com a reforma tributária, tudo é muito difícil de se acompanhar. E a empresa, quando é pequena, ela não tem, como uma empresa grande, todo um respaldo de uma contabilidade própria. Então, ela precisa ter uma assessoria tributária. E esse serviço você vai encontrar nas nossas ações comerciais. A Vectex faz esse acompanhamento, dá todo o respaldo. Márcio, como é que eu faço para conhecer? É só procurar a associação comercial que você vai ter acesso à Vectex. Deixa eu aproveitar para agradecer você que nos assiste aí acessando o YouTube da FACIEG, muito obrigada. E também você que nos acompanha pelas rádios parceiras e pela Rádio Bandeirantes. Eu sou Fernanda Arcanjo, estou aqui acompanhada de Márcio Andrade, hoje nosso entrevistado, né, Márcio? Márcio, hoje dobradinha de Márcios. Um é bom, 2 então, Ave Maria. Não tem para ninguém, né, Márcio? Sabe o que eu queria te perguntar? Você que está há muitos anos nesse ramo de combustíveis, né? O mercado vem mudando muito? Era mais interessante? Era menos interessante? Vem se tornando, do ponto de vista do empresário mesmo, como é que isso vem oscilando ao longo dos anos? Porque a política muda bastante, né? Sim, o mercado vem sofrendo modificações constantes, né? O mercado de combustíveis, lá alguns anos atrás, ele era muito engessado, quer dizer, era tudo tabelado, né? O empresário não tinha decisão sobre o preço era o governo que fazia. E daí para cá houve toda a liberação desse mercado de combustíveis, que os preços ficaram livres, e mais uma liberdade que muitas vezes é mal compreendida, né? Mal compreendida pelos órgãos de fiscalização, inclusive até hoje. Mas o mercado tem se modificado bastante. E com essas modificações, o mercado sempre fica muito mais competitivo, fica sempre muito mais difícil, né? Hoje, como os preços são livres, voltando um pouquinho, antes da liberação, todos os empresários achavam que seria melhor a liberação de preço, que a gente ia ganhar mais. Já, o preço é livre, aí eu vou botar o preço que eu quiser e vou ganhar mais. E foi o inverso, né? As margens de lucro da revenda, elas vieram diminuindo ao longo dos anos, né? Por causa justamente dessa competitividade. A concorrência entre os postos era sempre muito acirrada e isso faz com que os preços fiquem sempre
indo para baixo, né? A tendência do preço sempre, livre concorrência, sempre é ir para baixo, né? E isso exigiu muito mais do empresário, né? Profissionalismo, né? Ele teve que se profissionalizar, se preparar mais, buscar conhecimento para desenvolver o seu negócio, para poder, inclusive, ser mais eficiente na operação, para que ele possa sobreviver nesse mercado, né? Então, foi um aprendizado ao longo dos últimos 20 anos aí, onde o empresário do segmento teve que se reinventar para essa nova realidade. E isso vem acontecendo e se desenvolvendo até hoje, né? Muitos postos ainda, muitos empresários precisam continuar aprendendo, continuar se preparando cada vez mais para que ele possa ser competitivo e sobreviver com as margens cada vez menores, né? A política de preço, quando você fala da mudança na política de preço, é coisa de um ano para cá, né? Essa mudança, pouco Não, mais, talvez. ela é bem Porque mais. tinha o PPI, né? Que era a política atrelada ao preço internacional. Explica pra gente essa transição, essa mudança. Na verdade é o seguinte, quando eu falei da liberação de preços, né? O mercado vem liberando, e isso já tem mais de 20 anos, né? Tem aproximadamente 30 anos que já foi liberado os preços. Isso, o preço de prática do preço do posto. O preço do posto era tabelado, então todos os preços eram iguais no país inteiro, né? Você tinha um preço único para os postos e foi passando por processos até chegar à liberação plena, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Então foi passado por processos, teve uma época que os preços eram... o preço do diesel, por exemplo, a cada quilômetro tinha um preço diferente. Era tabelado ainda pelo governo, o preço máximo, e ele era informado a cada quilômetro. Então, se o posto estava a 50 quilômetros, ele era um preço. Se estava a 60, era um preço um pouquinho mais caro, né? A 60 quilômetros da base que atendia esse posto. Então, foi um processo que foi fazendo essa liberação aos poucos para chegar no preço livre. E isso é uma questão de mercado, preço na bomba. Agora nós temos a questão da Petrobras, que é o né? que eu tô falando. Que é o que você está falando, que foi a mudança da política de preço, ela vem acontecendo também, dependendo do governo, né? que está no poder. E nós tivemos aí um período onde os preços foram liberados também em toda a cadeia, até a Petrobras, e que se internacionalizou o preço dos combustíveis aqui no nosso país. Hoje ainda há referência internacional para a formação do preço. O que mudou de 2 anos para cá, né, com o novo governo, é que ele está fazendo essa precificação um pouco desvinculado do mercado internacional, mas sem desvincular totalmente, né? Como isso? Ele faz o preço, ele não repassa as flutuações do preço no mercado internacional tão rapidamente, ele absorve isso. Então tem momentos, como hoje, por exemplo, nós estamos pagando, o brasileiro hoje está pagando a gasolina mais cara do que no mercado externo, né? Quanto Porque mais cara? Muito mais em cara? torno de 15% aproximadamente, né? Isso varia todo dia, então os últimos valores em torno de 15% hoje mais caro aqui. Mas nós pagamos mais barato uns meses atrás, né? Mais mesmo? barato que o mercado internacional. E o que é isso? Justamente o governo ele segura o preço por mais tempo. Então, quando o mercado internacional o preço estava mais baixo, está mais baixo hoje, ele não reduz imediatamente, ele está compensando o período que ele bancou ali uma diferença, né? Então, essa é a política hoje da Petrobras, que o que isso causa no processo todo de preço do mercado? Hoje nós não temos uma previsibilidade do que a Petrobras vai fazer. Nós não sabemos quando ela vai aumentar para equiparar com o mercado internacional ou quando ela vai reduzir também, né? Então a gente fica aí meio no escuro, o mercado não tem uma previsibilidade com relação aos preços. Por outro lado, traz uma certa estabilidade aos preços e a política de preços e o mercado interno aqui, a gente nos postos, tem uma certa tranquilidade de não ter que correr muito atrás de encher os tanques quando vai subir ou deixar o estoque mais baixo quando vai baixar o preço, né? Então você tem mais tranquilidade na operação do negócio também. Ô, Márcio, você comentou agora há pouco que o mercado ele vem passando por um processo de mudança, a concorrência está mais acentuada, mas é uma concorrência ainda, digamos, leal. Agora a gente observa em alguns estados relatos de uma concorrência desleal que está vindo aí, que é organizações criminosas, né, com destaque ao PCC, deles entrando no seu mercado, né, de posto de combustível. E justamente porque eles querem lavar dinheiro, eles têm que ter uma alta galonagem, tem um alto volume de vendas,
eles jogam valores no mercado que são impraticáveis, né? E vai quebrando os postos existentes naquele local. Já existe algum indício desse fenômeno que está acontecendo aqui em Goiás? Sim, na verdade, a gente tem hoje, fala-se muito de PCC, né? Mas eu acho que vai, além disso, os problemas maiores que a gente tem hoje é sonegação fiscal. Então, são as artimanhas que se criam no mercado para não recolher os impostos que são devidos. Como nós temos hoje aproximadamente 40% do preço cobrado do consumidor são impostos, então, quando você sonega, faz uma diferença muito grande. E até porque no nosso mercado, centavos faz diferença, né? O consumidor, ele opta por um posto ou outro por causa de poucos centavos. 5 centavos, né? às vezes. Isso, diferenças pequenas. Então, quando você tem uma possibilidade de sonegar mais de R$2, né, do valor hoje do combustível, isso faz muita diferença no mercado. E é isso que tem acontecido, né? Então, acho que maior do que falar de PCC no mercado de combustíveis é a questão da sonegação de impostos que nós temos, que, por outro lado, tem uma conexão com o PCC em algumas situações, né? Goiás não está livre disso, né? O PCC antes era muito concentrado em São Paulo, hoje ele veio para o Centro-Oeste e para o Nordeste. Hoje nós temos uma atuação muito grande no segmento de combustíveis, dessa parte de sonegação e do PCC, nesses mercados, né? Tanto o Nordeste como o Centro-Oeste e a região Sudeste. Então, como em São Paulo está havendo uma pressão muito grande sobre esse grupo, né? Sobre esse esquema criminoso, aperfeiçoando e fechando as portas para eles estão buscando mercados que ainda não tinha essa atuação e que estão ainda mais vulneráveis, né, à atuação deles. Então, isso tem crescido e prejudica muito a concorrência, né, no aspecto da concorrência legítima, né, que é aquela que concorrer de igual para igual, nas mesmas condições, o que gera muitas distorções e incompreensão no mercado, né? Então, muitas coisas acontecem nos preços que é incompreendido pelo consumidor, mas a gente sabe o que isso pode estar acontecendo no mercado para que isso aconteça, né? Mas muitas vezes também nós nos sentimos ali intimidados a colocar isso, né, a público, de chegar e colocar assim, não, essa situação ali está acontecendo porque é do PCC, ou essa situação está acontecendo porque é a sonegação, porque nós estamos mexendo com criminosos, né? É muita coragem sua, inclusive, expor isso, né? E às claras. Deixa a gente falar da Solute, que traz liberdade digital. A gente está falando do quê, Márcio? Liberdade, ainda que tardia. Fernanda, o certificado digital é uma obrigação das empresas. Elas precisam ter esse lastro, ainda mais hoje, nesse mundo cada vez mais dinâmico. E certificado digital tem em tudo quanto é lugar. Agora, com lastro, credibilidade, um sistema que é confiável, uma empresa que é legitimamente goiana, é a Solute. Márcio, como é que eu faço para comprar um certificado digital da Solute nas associações comerciais? Aí você faz duas coisas maravilhosas ao mesmo tempo. Você está comprando um certificado digital com lastro, com qualidade, e ao mesmo tempo você está ajudando a manter a entidade que te representa, que é a associação comercial. Bom, a gente falava da carga tributária em cima dos combustíveis. Como é que o fisco atua nisso aí? Não deve ser fácil chegar nessas pessoas, né? Sim. A primeira é a complexidade, né? A gente sempre fala de impostos, né? Você estava falando aí. A complexidade fiscal é muito grande. Houve uma luta muito grande do segmento para colocar a cobrança na monofasia, ou seja, cobrar todo o imposto de toda a cadeia num único elo da cadeia, né? E isso foi conseguido para a gasolina e para o diesel, onde hoje quem recolhe todo o imposto ou é a refinaria ou os importadores de combustíveis, né? Então, quem importa recolhe tudo, até o imposto da distribuidora, do posto e da própria refinaria, é recolhido de uma única vez na refinaria ou na importadora. Isso foi um avanço muito grande que dificulta a sonegação no restante da cadeia, né? Que seria muito mais difícil de fiscalizar todos os postos do país ou todas as distribuidoras, que são mais de 160 distribuidoras no país. É muito mais simples fiscalizar os importadores, ou formuladores, ou a refinaria, né? Então, isso aí já fechou bastante portas para a sonegação. Mas o etanol ainda não, né? O etanol ainda continua da mesma forma anterior, quer dizer, ainda tem a parte do posto, que é recolhido pela distribuidora, que é concentrado na distribuidora, ou uma parte também dos impostos são cobrados nas usinas de etanol, e que abre margem para muita sonegação ainda, né? Que está sendo trabalhado para que isso também seja na parte monofasia, que seja cobrado só nas usinas, nos produtores.
já há um entendimento dos produtores, que antes eram muito contra, que há essa necessidade para poder moralizar o mercado. Mas aí existe uma indústria muito grande de decisões judiciais para não recolher os impostos, comprar um produto que ainda não é gasolina, mas ele facilmente vira gasolina e ele comprado para outros fins, o imposto é bem menor. Então, existe ainda muitas artimanhas, muitas falcatruas para que se sonegue os impostos, né? Mas há um avanço também nessa área com a reforma tributária. Isso também vai continuar a monofasia, né? Pelo menos até agora está mantida. E a gente acredita que com essa reforma tributária mantenha-se também uma forma de arrecadar que seja mais segura e que a gente possa tirar essas discussões judiciais aí para que o mercado possa se moralizar um pouco mais, né? Márcio, ainda falando de mudança de mercado, né? Ainda num número muito pequeno, mas em comparação com anos anteriores já tem ganhado muito mercado os veículos com outras formas de energia, né? Sobretudo aí a elétrica. Como que está o mercado hoje? Os postos, você enxerga isso como uma oportunidade de negócio ou um obstáculo a mais? São as duas coisas, né? Eu acho que tudo na vida aí tem a oportunidade, você tem que depender da visão que você tem e de estar se informando, de estar buscando, estar se atualizando para você ver isso como oportunidade ou como risco, né? Eu vejo a questão do veículo elétrico como... Primeiro, eu não vejo mais uma matriz única, como a gente tem o petróleo hoje, né? A mobilidade toda praticamente era dependente do petróleo. Eu não vejo que vai ser 100% elétrico, né? Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu acredito que vão ter muitas formas, né? Dependendo da região, dependendo do país, que você vai poder ter para poder se movimentar. Então, você vai ter energia elétrica de diversas fontes, né? Não só da tomada da eletricidade, mas você vai ter energia elétrica do próprio etanol, né, que é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, está sendo trabalhada, inclusive no Brasil, né, porque assim, tirar o hidrogênio também, o hidrogênio verde, né, que vai sair do etanol. Então, existe uma tecnologia que eu acho que é a que tende a ser a mais adequada para o Brasil, e principalmente para nós aqui, que somos produtores de etanol muito forte, né, na região centro-sul do país, que você abastece o seu carro com etanol, e ele faz a transformação em hidrogênio e o motor é elétrico, né? Então você acaba com o problema da bateria, você vai ter uma bateria muito menor no veículo. Que bacana, hein? E você acaba com a questão da autonomia. Então você já tem a infraestrutura montada no país, né, com abastecimento com etanol, você não vai precisar ficar conectado a uma tomada, você vai, passa no posto e mantém sua rotina atual. Passa no posto, abastece o etanol e seu carro é energia pura, né, limpa. Você vai ter ali a questão do hidrogênio e do motor elétrico, não vai ter emissão de gases, né? E o que vai sobrar do etanol desse processo de transformação dele do hidrogênio é água, né? Ele vai sair ali pelo escapamento ou por outro caminho, vai ser só a água, né, que tem no etanol. Então, tem diversas possibilidades. Eu vejo a parte do carro elétrico, 100% elétrico, o posto como tem que ser protagonista desse processo também, né? Eu acho que os postos, eu sou favorável a isso, os postos têm que ter a oferta do produto. Nós temos que oferecer aquilo que o consumidor quer comprar, né? Nós não podemos ficar aqui fechado achando assim, boicotando um determinado produto ou outro. Nós temos que oferecer aquilo que o consumidor está disposto a comprar e quer comprar. Os carros elétricos já impactaram de alguma forma a venda de combustíveis? Muito pouco, né? Hoje nós temos aí um percentual muito pequeno da frota, né? Pega Goiânia, que é uma cidade que você vê que o pessoal gosta de carro, né? E está sempre comprando novidade. Nós temos muito carro elétrico na rua já, mas é uma percentual ainda insignificante, né? Em relação à frota que a gente tem. Então, não teve um impacto ainda no consumo da venda de combustíveis no nosso estado, assim, que seja relevante, né? Márcio, ainda tem GNV? Sim. Isso porque parece que nunca pegou em Goiás, né? O problema do GNV em Goiás é que nós precisamos ter o gás encanado, né? A gente teve aqui 2 postos, que foi uma época no governo, acho que foi da Dilma, que colocou a Petrobras para colocar o produto em outras cidades, mas de uma forma que é inviável, né? Não tinha competitividade em Goiás, porque tinha que trazer ele de meio rodoviário, tem um processo que você tem que fazer que custa caro, que é transformar o gás
em gás liquefeito, né? Para depois fazer uma transformação dele novamente em gás. Então, você transporta ele líquido e vira gás de novo. Você tinha que montar uma estrutura muito cara no posto, né? Que é um processo lá de transformação para voltar a ser o gás. E isso é inviável de fazer. Foi uma forma artificial, né, do Petrobras colocar, mas que esses postos hoje não existem mais em Goiás, eram 2, e eles já deixaram de operar por questão de ser justamente uma forma inviável, né, economicamente. Então nem tem a venda. Não tem a venda. Então nós precisamos ter, primeiro isso, infraestrutura para poder ter. Tinha uma ideia de se fazer um gasoduto, né, vindo lá de Paulínia para Brasília, que aí viabilizaria o gás aqui, o GNV. Mas esse é um processo que tem que ter alto investimento e a Petrobras não fez, né? Quem fez as adaptações no carro para a GNV ficou no prejuízo. Ficou no prejuízo em Goiás. Dançou. Né? Dançou. Exatamente. Vamos prestigiar a Tempo? A Tempo é a nossa parceira aqui, plano de telefonia para sua empresa. Fernando, esse parceiro ele é maravilhoso, porque ele traz só benefício. Primeiro, você vai contratar um plano de telefonia em valores abaixo que o mercado pratica. Segundo, que para mim é o melhor de tudo, quando eventualmente você tem alguma dor de cabeça, você quer reclamar de alguma coisa, você tem alguma cobrança que você não concorda, a linha por algum motivo não está funcionando, você precisa ficar se humilhando naquelas centrais de atendimento esperando horas e horas, não. O atendimento é direto, é imediato, e você não fala com máquina, não, você fala com ser humano. Isso é o melhor. Isso faz toda a diferença. E terceiro, que você está ajudando também a entidade que vai te representar, as associações comerciais, porque parte dessa receita você está ajudando a sua entidade, a sua associação comercial. Então, o plano de telefonia é com a Tempo e você vai encontrar na sua associação comercial. Márcio, outra questão que me chama muita atenção nessa questão de postos de combustível, a gente observa que algumas redes, elas tiveram a sabedoria de tratar o combustível como mais um dos vários produtos. Na verdade, virou ali uma central de serviços, né? Algumas redes muito famosas, não vou fazer propaganda de graça não, né? Mas quando você anda aí, principalmente em rodovias federais, separa, obviamente, pelo combustível, mas também porque é um banheiro limpinho, tem uma coxinha boa. Uma coxinha boa, né? Tem uma farmácia, tem até uma dessas redes que eu parei, um empresário, tive a oportunidade de conhecê-lo, ele falando a receita que ele tem com bordar roupa, bordar boné, bordar camiseta. Ele falou, Márcio, dá mais dinheiro que a farmácia aqui. Então, assim, foi de uma inteligência muito bacana. Da parte do Sindiposto, tem um trabalho nesse sentido de mostrar para o comerciante que, gente, vamos não vamos fazer só mais do mesmo, não. Vamos fazer um trem diferente. O combustível é o atrativo principal, mas vamos alimentar nossa rede com outros produtos. Sim, essa foi uma das transformações, né, que foram necessárias para o empresário sobreviver nesse mercado. Principalmente o mercado de rodovia, onde você tem uma margem muito menor. Né? Você pode ver muitas questões até são feitas, né? Por que os postos de rodovia são mais baratos do que Goiânia, né? São mais baratos do que algumas cidades. E um desses fatores é isso, né? Então, assim, esses postos, principalmente os rodovias, como eu disse, eles tiveram que diversificar muito a prestação de serviço. Eles têm uma oportunidade muito grande. Quando você está em trânsito, né, viajando, é muito diferente do que você está fazendo o percurso dentro de uma cidade. Sim. Então, você tem muito mais necessidades, né, na rodovia do que na cidade. E isso é uma grande oportunidade que os empresários têm sabido aproveitar. Né? O que o sindicato fez nesse sentido? Né? Trazendo pessoas, técnicos ou pessoas que são acostumadas à diversificação, a mostrar as oportunidades, de abrir os olhos dos empresários para essas oportunidades que surgem e muitas vezes o empresário ali envolvido no dia a dia da operação do negócio não está muito atento. Né? Então a gente trouxe bastante palestrantes nesse sentido, traz ainda, para abrir a cabeça do empresário para essas oportunidades. Né? Nós temos postos aí com uma infinidade de serviços e produtos que são vendidos, né? Que antes não se pensava nisso. E até na própria cidade. Né? Aqui dentro de Goiânia nós temos também postos aí que são verdadeiros shoppings, né? Que tem muitos serviços, muitas oportunidades. Isso agrega ao serviço, o consumidor ele vai num ponto só para realizar diversas atividades e isso vai fazendo com que a venda do produto que era o principal, que é o combustível, mas que tem uma margem muito pequena, né, aumente e também traz margem agregada nos outros serviços que são feitos. E muitas vezes esse posto até pode vender o combustível um pouco mais caro que os demais por causa dessa gama de serviços que ele oferece e ele se torna a preferência do consumidor ainda. Né? Não, só rapidinho, Fernando. Eu vi demais nessa
apresentação que ele me deu, né? Aí no meio do poço tinha um tanque com peixes, né? Aí ele vendia a ração. Ele falou, Márcio, você vê a receita que a gente consegue com essa ração aqui? É incrível, porque o pai para com os meninos ficam loucos, vai lá, compra a ração para jogar para os peixinhos. Eu falei, rapaz, o homem vende tudo. Ele vende para jogar lá para o peixe lá. O peixe dele. Até o custo de manutenção da estrutura dele. Isso é inteligente, hein? Mas é isso, né? Tá com um olhar atento, né? E começou, esse aí já avançou bastante, né? Quer dizer, ele já está num outro patamar. Esse tem que dar curso. Esse já está fazendo dar curso. E para o consumidor, que ele é maravilhoso, porque a experiência do cliente, ele tem aquele momento ali com a família, né? Tá dando comida pro peixe, né? Uma coisa exótica. Né? Aumenta o ticket do consumidor ali e o consumidor sai satisfeito. Né? Feliz da vida. E alimenta o cliente dele alimentando o peixe dele. Por conta do cliente, né? Eu tô com vontade de confessar que eu também comprei a ração para os peixes, mas que eu não vou contar, não. Achei o máximo. Mas esse é que é o grande assim, atrativo do empreendedor, né? Da pessoa empreendedora que diferencia, né? Exatamente, né? Esse olhar onde o cara enxerga aquelas oportunidades onde ninguém vê, né? E esse se diferencia realmente dos demais. Vender combustível qualquer um vende. Agora, vender uma prestação de serviço completa, como é o caso lá... Na verdade, o combustível não se vende, né? O combustível, quando o consumidor ele entra no posto, o combustível já foi vendido. É verdade. Né? Então, ele vai vender o agregado. Então, o exercício da venda mesmo vai ser nos agregados, nos serviços que ele vai oferecer. O combustível já está vendido, né? Isso é muito interessante, a gente falar de experiência de compras, né? Porque a gente fala de experiência de compras para vários segmentos. Agora, para posto de combustível, é uma visão nova. Porque, de fato, isso aí fideliza o cliente. Fica marcado, o posto que tem o peixinho. A criança vai querer voltar, que seja para alimentar o peixinho, aquilo força o pai a parar ali, né? Exatamente. Uma outra coisa que também fideliza o cliente, eu acredito, Márcia, é a qualidade do combustível vendido, né? Tem muita gasolina ruim sendo vendida aí? É verdade, os índices, né, de adulteração são muito pequenos ainda, né? Então, você tem poucos maus empresários, eu até não gosto de chamar de empresário, né, quem não obedece às regras, mas tem poucos que se aventuram a fazer esse tipo de coisa. Segundo a própria Agência Nacional do Petróleo, que ela faz coletas para poder ter essa demonstrativo de qual percentual, é inferior a 2% o número de postos que adulteram, né, no país todo. Goiás está dentro dessa linha, dessa faixa, não extrapola isso, está até abaixo um pouco. Então, a gente tem pouquíssimos casos, né? Mas é importante o consumidor estar sempre atento a isso. Porque o consumidor percebe. Percebe, mas existe muita confusão também. Né? Muitas vezes o consumidor abastece e o carro dele dá problema, ele atribui ao combustível. E a maioria das vezes não é. O próprio mecânico também, muitas vezes, né? Isso é até um caso curioso, aconteceu comigo. Né? O meu carro começou a dar problema de funcionamento, eu fui na concessionária e o técnico me recomendou que mudasse de posto para abastecer, né? Aí eu falei para ele que ia ser um pouco difícil, ele perguntou por quê, eu falei, porque eu abasteço no meu posto, né? Se lá eu não confiar no meu posto, como é que eu vou, né? Como é que eu vou viver aqui, né? Aí ele muda de ideia, entendeu? Ele vai, mas pode ser isso, pode ser aquilo, aí começa com outras alternativas. Mas, então, isso criou uma ideia para o consumidor e para muita gente de que todo combustível dá problema, que todo posto adultera, que todo posto faz confusão com combustível, né? Mas, na prática, e atestado pela própria ANP, que faz coletas de tempos em tempos, mensais até, para fazer análise, sem o posto saber, e os índices são baixíssimos, tá? No nosso país de produtos fora da conformidade. Márcio, se eu te colocar na saia justa aqui, até entrou nessa questão de adulteração. Existe no senso comum a imagem de que posto sem bandeira existe maior possibilidade de adulteração e posto com bandeira, não. Para quem está nos acompanhando não é do ramo, bandeiras são essas marcas tradicionais, a Petrobras, Ipiranga, Shell, ou sem bandeira aquele posto mais que não está vinculado a nenhuma dessas marcas, né? Isso procede? Tem dados, as estatísticas mostram que de fato isso ocorre? Não procede, né? Isso na verdade foi uma cultura que foi colocada até pelas grandes distribuidoras. Olha, né? Derrubamos um mito aqui neste podcast. É verdade. Então assim, a adulteração ela é do mesmo índice que tem no posto bandeirado, que usa marcas conhecidas, nos postos que tem marca própria, né, que são os postos bandeira branca. Então, o índice pela ANP é igual. Então, o que vale é o empresário.
né? Então, se você tem ali um mau empresário, ele vai adulterar. E muitas vezes, que é o pior, ele se esconde atrás de uma grande marca. Então, esse adulterador, muitas vezes, ele se esconde por causa desse senso comum, se esconde atrás de uma grande marca para ficar acima de qualquer suspeita, né? Muitas vezes isso acontece. Então, é uma lenda, né? O consumidor tem que estar preocupado sempre em escolher o posto pelo empresário que tem ali, ele sempre abastecer no mesmo posto, né? Ou em 2 ou 3 postos, porque ele saiba a origem do combustível e a idoneidade do empresário. E como que ele vai ficar sabendo disso, né? Ele tem algumas ferramentas que estão à disposição dele que é obrigatório que o posto forneça. Muita gente não sabe que pode chegar no posto e pedir para que seja feita uma análise do combustível. Na hora ali, Na hora, né? Claro que demanda um certo tempo ali na hora, né? Ele vai ter que gastar um tempo ali e não é uma coisa para fazer em todo abastecimento, mas eventualmente ele pode tirar a dúvida. Ele está com dúvida de um determinado posto, ele chega lá e fala, eu queria fizesse análise para mim, né, desse combustível aqui, dessa bomba. O posto tem que ter uma pessoa capacitada, e isso o Sindiposto faz, ele treina a equipe do posto para estar habilitada a fazer esses testes, né, que são ali de medição com densímetro, né, com um termômetro, ele mede ali a temperatura, vê a densidade do combustível, vê o percentual de etanol na gasolina, ele consegue fazer isso ali de imediato, né? E também a aferição, para que o posto possa ver se a bomba está entregando aquilo que está marcando, né? Então, ela marca 20 litros e está entregando os 20 litros. E esses testes têm que estar disponíveis para o consumidor, independente do horário, independente se o posto está aberto, tem que ter alguém ali que seja capacitado para fazer e atender o consumidor nessa demanda. Vamos falar da faculdade do comércio. Tem EAD, graduação, pós-graduação. Estudar à distância é muito mais fácil. Não, muito mais prático. Você organiza a sua vida e conforme a sua disponibilidade de horário. Às vezes você tem mais tempo no domingo, às vezes é na terça à noite. Então, essa flexibilidade que fez com que os cursos à distância tenham crescido tanto. Agora, uma faculdade que é voltada para o comércio, que dá aquele curso top mesmo para melhorar a sua gestão, para você conseguir um emprego com mais facilidade, é a Faculdade do Comércio. Mas como é que eu faço para ter acesso à Faculdade do Comércio? Vá para as nossas ações comerciais, são filiadas ao sistema FACIEG, que lá você vai saber como participar, se inscrever e se qualificar. Obrigada a você que nos acompanha pelas rádios parceiras. É muito bom ter a sua companhia aí do outro lado. É tanta gente ouvindo a gente, né, Márcio? Você tem recebido bons feedbacks aqui da nossa conversa? Pessoal elogiando meu penteado, tá todo mundo gostando. É bom demais, viu? Tem gente que já sintoniza o rádio, já sabe o horário para acompanhar o podcast aqui, porque sabe que sempre a prosa é boa. E hoje não tá diferente. O Márcio... Desculpa, Fernanda. Hoje a gente tem conversado bastante aí, derrubado mito sobre essa questão dos combustíveis, né? Você mencionou aí rapidamente um questionamento comum do consumidor, que é a diferença de preço, às vezes, de combustível daqui para uma cidade do interior. Qual que é a justificativa para isso? Às vezes a cidade aqui ao lado vende muito mais barato. Certo. O preço, ele é uma questão de mercado. Cada mercado tem o seu preço, né? E isso não acontece só com combustível, tá? Eu acho que é bom deixar isso claro também. Muitas vezes você vai comprar 1 quilo de carne aqui em Goiânia, ele é mais caro do que 1 quilo de carne no interior, né? E muitas vezes o matador, o frigorífico, né? Ele fica mais aqui, próximo de Goiânia. Filé mignon, né? No interior é barato, porque o povo não gosta de filé mignon. Olha. Então, assim, é mercado. Então, cada mercado tem isso. E no combustível não é diferente. A diferença no combustível é que todo mundo enxerga o preço à distância, né? Então, as placas grandes, com os preços, os números grandes, e isso faz. Então, nós temos uma série de fatores. Eu vou colocar, por exemplo, posto de rodovia. Posto de rodovia, muitas vezes, ele não venderia gasolina e álcool e etanol, ele venderia mais diesel. Você vê a maioria dos postos na rodovia, a estrutura é para diesel, né? O que eles optaram? Antes não vendia, hoje vende, porque eles põem um preço mais barato do que as cidades em volta, né? Isso não é uma característica também só de Goiânia, isso é uma característica das principais capitais do país, né? Então nós temos custos diferentes, nós temos volumes diferentes, nós temos mercados diferentes. Sem falar que nós temos também irregularidades, né? Como a gente comentou antes, né, que também influenciam o preço. Quer dizer que todo mundo que está vendendo barato está fazendo alguma coisa errada? Não, nem sempre, né? O preço é livre e cada um tem sua estratégia, tá? Agora, essa diferenciação ela existe porque o mercado é livre, né?
e a gente está acostumado, né, nas nossas cabeças, no nosso subconsciente, com um mercado tabelado, onde os preços eram iguais, onde os preços não tinha essa diferença, ou se tinha uma racionalidade que era única exclusivamente de preço por quilômetro, né, igual eu citei antes também. Então, a cada quilômetro distante da base era mais caro. Isso hoje não existe mais. Então, essas diferenças ela acontecem, e o próprio CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, reconhece mesmo que municípios próximos com preços diferentes não caracterizam nenhum tipo de prática anticoncorrencial ou cartelização, né? São características de mercado, características socioeconômicas, tudo isso influencia na Já precificação. houve cartel de gasolina em Goiânia? Nenhum cartel comprovado em Goiás, né? E o que a gente teve, diversas investigações, diversas ações, tanto do Ministério Público quanto do próprio PROCON Goiás, que tiveram ações que foram julgadas todas favoráveis aos postos. Nós não tivemos nenhum caso julgado onde chegou à conclusão de que existia uma cartelização ou nenhuma outra prática anticoncorrencial, né? Cartel é uma coisa muito difícil de provar, primeiro, né? Então a gente sabe disso, mas é muito importante deixar claro que o Sindiposto é totalmente contra qualquer tipo de cartelização, que é o quê? Combinação entre empresários para definir um preço a ser praticado no mercado, né? Para oferir maiores lucros. Goiânia sempre foi uma capital muito competitiva. Os preços em Goiás, tem a competição tão acirrada, né, que a velocidade para se colocar o preço é muito rápida, né? Então, isso às vezes gera confusão com relação a cartel, né? E que os preços estando alinhados, o próprio CAD também considera que pode ser uma concorrência perfeita, né? Porque os preços estão tão próximos. Por quê? Porque muitas vezes o preço começa a baixar. A tendência de mercado sempre é o preço baixando. Tá? Isso acontece em qualquer mercado livre, né? A tendência à competição é o preço ir baixando. Chega momentos que o preço fica tão insuportável, ou seja, sem margem para remunerar ou para pagar os custos do negócio, que ele volta para um patamar superior. E daí começa de novo o processo de regressão desse preço. O mercado puxando para baixo, vocês puxando para cima. O tempo inteiro o mercado está se movimentando. Eu falo isso sempre para a imprensa, né, quando eu sou questionado. O preço, não existe um preço que está parado no mercado. Todo dia tem um posto subindo ou baixando seus preços. Tem dia certo, né, para subir? Não, o preço é livre, Cada um nem sobe dia no nem dia que hora, quiser. né? O preço é livre, o empresário pode fazer uma promoção hoje e encerrar ela hoje e amanhã voltar com o preço normal, né? Ele pode ficar mais barato que o outro. O que acontece com o mercado é o seguinte: se eu baixo meu preço na avenida onde está meu posto, de hoje até amanhã de manhã, se eu baixar hoje 2 horas da tarde, por que 2 horas? Que é o horário que muda o turno. Então, normalmente os postos ou mudam o preço às 6 da manhã ou às 14 horas, na maioria dos postos, né? Que são o horário da virada do turno. Eu posso mudar no meio do dia? Posso mudar 4 horas da tarde? Posso, mas eu tenho que eu tenho um trabalhinho a mais, eu tenho que fechar um caixa a mais por turno, né? Porque quando eu mudo o preço, eu tenho que mudar o caixa para poder dar certo, fazer a conferência e tudo. Então, normalmente muda-se na virada do turno por isso, para ter um trabalho a menos. Mas tem postos que mudam, né? No meio do dia, muda mais tarde. Mas só concluindo, Márcio, assim, eu acho que é importante isso. A mudança de preço é muito rápida por causa disso. Meu gerente tem que passar para mim 2 vezes ao dia os preços da concorrência, os postos que eu elegi, que são meus concorrentes. Ele pesquisa de manhã cedo e pesquisa após as 14 horas. Porque se um deles muda, eu mudo. E vice-versa, se eu mudo, um outro posto da minha concorrência faz a mesma coisa que eu, né? Por isso que a mudança de preço ela tende a ser bastante rápida, né? Não demora-se muito, né, para se fazer, porque o consumidor ele muda por diferenças pequenas. Então, se eu der oportunidade para o meu cliente ir no posto vizinho e abastecer, pode ser que ele vá e não volte, ele gosta de lá, né, mais do que do meu. Então, não posso dar essa oportunidade para o meu consumidor. Vai que a coxinha lá é mais gostosa. Pois é, aí eu perco meu cliente. Eu queria só pontuar que existem também outros fatores que mexem com o preço, né? Frete, Sim. Quanto mais distante for o posto da base, obviamente aumenta o valor. Inadimplência, tem muitos postos que comercializam o combustível no crediário, né? Sim. E aí tem inadimplência também que faz um peso no valor do produto. São diversos fatores, mas nem sempre a regra ela é tão racional como deveria ser.
pega o frete mesmo, assim. Então, às vezes, nós temos cidades aqui que estão 200, 300 quilômetros que tem o preço mais barato que Goiânia. Né? Nós temos essa realidade também. Muitas vezes porque o empresário tem o caminhão dele próprio, então ele faz um frete mais barato do que se fosse um transportador entregando. Né? Então tem uma série de fatores que fazem. Então eu sempre falo que não é tão matemático quanto deveria ser. Né? Eu gostaria que fosse quadradinho, tudo quadradinho, mas não é. Né? Infelizmente ou felizmente, eu acho até felizmente, porque o consumidor, em algumas cidades, estão pagando mais barato do que poderiam estar pagando se fosse tudo na continha exata, né? O Márcio, tinha um aplicativo do governo, você vai até me dizer se esse aplicativo funciona ainda, se funciona bem, o E.ON, que o consumidor podia acessar e pesquisar ali o preço da gasolina, o preço do etanol, o preço do diesel. Isso funciona bem ainda até hoje? Nunca funcionou? Como é que é? Tá, esse aplicativo, que é da Secretaria da Economia, ele funciona ainda, né? Funciona bem, relativamente bem. Tem algumas falhas, algumas inconsistências em alguns ajustes que precisam ser feitos. A gente já tem levado isso à Secretaria da Economia. Mas ele funciona bem na média. Esses preços? Na verdade, a gente não repassa, porque como você tem a nota fiscal eletrônica, hoje é tudo interligado. Então, se eu emito um cupom fiscal aqui agora, a Secretaria da Economia já tem isso lá no seu sistema o tempo todo. Né? Sim. Então, ele é online. O sistema hoje está praticamente online. Então, a Secretaria da Economia atualiza isso de tempos em tempos, de horas em horas, eu não sei o período que é, mas é várias vezes durante o dia, onde mantém os preços atualizados, né? Tem alguma distorção que às vezes acontece, que algum posto não aparece, né? Alguma inconsistência ainda no sistema, que gera essas informações que às vezes ficam faltando, né? Mas na grande maioria os preços estão corretos, né? Estão lá, serve de uma bússola boa para o consumidor saber sem precisar rodar, sem precisar andar, né? Numa viagem, então ele pode se programar até para se abastecer ali naqueles postos onde ela acha que o preço está, ou onde ele vê que o preço está mais acessível para ele, né? Então ele vê o estado inteiro. Vamos falar de proteção ao crédito, vamos falar de Equifax. Nós comentamos aqui agora há pouco que muitos postos trabalham no crediário. E vender e não receber é ruim, isso é custoso, né? Que você já teve toda uma energia gasta ali. Então você tem que vender com segurança. E o melhor sistema de proteção ao crédito do Brasil é o sistema Equifax, que é o antigo SCPC. E o bacana dele é que não só te ajuda no sentido de mostrar uma eventual restrição a um CPF, mas também o passado de consumo daquele consumidor, né, que a gente chama de cadastro positivo. Qual o poder de venda, de crediário que você pode dar para aquele cliente. Mas como é que eu faço para ter acesso a Equifax? Procura uma das nossas ações comerciais, que lá você vai ter todas as informações e vai ter mais esse grande parceiro dentro do seu comércio. Você viu? Não dá nem uma rateadinha. Esse podcast aqui revelando talentos de Márcio. Você é um artista. Márcio é um comunicador nato. Você tá vendo como ele é bom? Virando jornalista. Você é um artista. Toma cuidado aí que eu tô Outro tomando dia lugar. ele me fez uma correção. Não faz assim não, faz assado. Eu falei, gente, mas A o petulância desse menino. o cara é fera mesmo, viu? Mentira, ela falou esse cara abusado. Vamos seguir aqui conversando, Márcio, porque a questão do combustível é um balizador da economia tão forte, né? Quando a gente fala de frete, por exemplo, a gente fala do preço do diesel, como isso interfere na cadeia de produtos que a gente consome em casa, né? O consumidor, às vezes a gente reclama só do preço do combustível que a gente põe ali no carro, na moto, para ir trabalhar, mas é muito além a questão do combustível, né? Sim, é um produto muito sensível, né? Onde mexe com a vida de todo mundo. Eu sempre falo também que quem anda de bicicleta, quem anda a pé, é influenciado pelo preço dos combustíveis, né? Justamente por isso. Todos os produtos sofrem impacto com o preço do combustível. Então, eu escolhi esse segmento que é bem sensível, né? Muito difícil de atuar, porque tem todos os olhos voltados, né, para esse segmento. Então, tudo que você faz, ele é questionado, ele é percebido, né? Não passa nada sem que as pessoas vejam. Então, existe uma responsabilidade muito grande, né, do empresário desse segmento, que também presta um serviço de muita relevância, né, para toda a sociedade. Quando você vê uma falta de combustível aí, por uma greve dos caminhoneiros que nós tivemos, né, alguns anos atrás, é que você percebe, né, tanto que é importante esse segmento. Trava em tudo, né? Tudo. Então, é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, é uma satisfação muito grande trabalhar num segmento onde há uma necessidade tão grande dele, né, um produto tão relevante, tão importante.
Então, existe a responsabilidade e a satisfação também de trabalhar e atender às necessidades do nosso país, né? Márcio, hoje, além do Sindiposto, você é vice-presidente da FEComércio, que indiscutivelmente é uma das maiores instituições do Centro-Oeste, não vou falar nem de Goiás. Então, você vive no dia a dia o associativismo, né? E toda oportunidade que nós temos de trazer uma celebridade aqui como você, nós pedimos para que ele nos ajude nessa luta cultural, que é mostrar para o empresário que está lá na ponta que ele não pode ficar sozinho. Ele tem que estar dentro da entidade que representa ele. No seu caso, por exemplo, os postos de combustíveis, né? E no nosso, a gente sempre trabalha para que as empresas estejam dentro da associação comercial. Então, manda uma mensagem aí, não só para os seus possíveis associados enquanto donos de postos de combustível, mas também do comerciante, qual a importância de estar dentro de uma entidade de classe, e você puder até citar algumas conquistas do Sindiposto para mostrar, gente, de maneira coletiva, a gente consegue ter benefício. Eu vou dar um exemplo até do próprio Sindiposto, né? O Sindiposto era uma entidade que há 6 anos atrás ela era muito isolada. Ela atuava sozinha, sem se envolver muito com outras associações, com outras entidades. Então, logo antes de assumir a gestão do sindicato, a gente fez um plano de trabalho, né, um grupo de revendedores, a gente fez um plano de trabalho para assumir o sindicato. E com isso, a gente colocou lá alguns objetivos que seriam justamente isso. Eu lembro que a gente colocava até o seguinte, a gente não tinha muito conhecimento, colocou assim, fazer parte do fórum empresarial, a gente achava que o sindicato podia fazer parte do fórum empresarial, né? Mas quem faz são só federações, né? Mas aí o sindicato foi e começou a buscar esse associativismo dos sindicatos. E foi aí que a gente foi filiar à FEComércio, né? O Sindiposto não era afiliado à FEComércio, e era afiliado à FECombustíveis só, que é uma federação nacional, mas que não tem muita força local, né? Ela tem uma força nacional, é importante para a gente, mas localmente eu precisava de ter mais trânsito, né? mais relacionamento. E nesse caminho eu comecei a ir em eventos e tudo, e o primeiro evento que eu fui foi a posse do Marcelo Baioc na FEComércio, né? E lá na Começou posse com o mesmo, pé direito. fui na posse, conheci quase ninguém, conheci o Marcelo já assim, mais distante e tal, não tinha muito relacionamento. E na posse lá, ao cumprimentá-lo, né, subi ao palco lá para cumprimentar depois do discurso dele, de posse. Ele falou, vem para a FEComércio, filiar a FEComércio, que era um dos objetivos nossos, né, de estar junto com outros. E aí, na hora lá, beleza, vem, né, tal, como é que é, tal, falou rapidamente lá. E falou, não, vou te chamar para a primeira reunião que tiver, você já vai, tal, vai indo lá, vai conhecendo e tal. E fui na primeira e estou lá até hoje, né? E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, que para o sindicato foi importante associar junto a outros sindicatos para ter mais força, para ter mais representatividade. Depois disso aí, nós não tivemos grandes problemas mais no Sindiposto, né? Assim, que a gente tinha. Nós não tivemos nenhuma ação do Ministério Público, do PROCON. Nós não tivemos nenhum outro tipo de problema judicial, né, que a gente tinha todo ano. Não era uma vez, de vez em quando, não. Todo ano, né, entre safra para safra do etanol, a gente tinha problema, porque subia o preço e aí vinha achando que eram os postos e batia no posto, entrava com processo, aumento abusivo, um monte de coisa, né? Nós temos fiscalizações hoje, nós temos um monte de coisa, o PROCON fiscaliza, o Ministério Público também e tal, mas a gente consegue ter o diálogo, a gente consegue mostrar, né, via associativismo. E eu passo isso agora para o empresário, né? O empresário sozinho lá, isolado, cuidando do negócio dele, né? Tem uma série de fatores que ele precisa do sindicato para que ele possa desempenhar melhor o seu negócio. Muitas vezes ele pode até não achar, mas se não tivesse um grupo de empresários que atuassem coletivamente, a vida desse empresário que está isolado lá seria muito mais difícil, né? E ele não está sabendo. E se ele estivesse junto, poderia ter muito mais conquistas e poderia ter a vida ainda melhor, né? Com as informações, com todo o recurso, né? Você vê aqui a Facieg com tanto de informação, de produtos que você tem para facilitar a vida do empresário, e assim somos nós, né? Nós trabalhamos diuturnamente para que o empresário possa trabalhar
melhor, com mais tranquilidade. Né? Márcio, deixa eu te agradecer aqui, agradecer a sua presença, o seu tempo. Tá acabando. Já, tá E rápido. dizer que eu particularmente admiro a sua forma de lidar com pressão, porque é um sindicato que é praticamente odiado e é pressão, é porrada, é Só pancada pressão. e você sempre resiliente. Então, parabéns por isso também. Muito obrigado. Né? A gente vai aprendendo, né? Aos poucos. Muito obrigada pela entrevista. E eu que agradeço, né? É sempre uma oportunidade muito boa estar conversando, né? Dialogando, principalmente com vocês aqui, que deixou a gente muito à vontade, né? Muito Coisa obrigado boa. pela oportunidade. Vambora, Márcio? Eu queria ficar. Então fica aí, porque o Márcio também quer ir embora. É, Cuidar vambora, dos então, postos. Estamos à gente. disposição. Grande abraço a todos, muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.